Questão 70 do livro do Halliday, volume 2. Suponha que você deseja estudar um buraco negro a uma distância de 50 rb. Para evitar efeitos desagradáveis, você não quer que a diferença entre a aceleração gravitacional dos seus pés e da sua cabeça exceda 10 metros por segundo ao quadrado, quando você está com os pés ou a cabeça na direção do buraco negro. Letra A. Qual é o limite tolerável da massa do buraco negro em unidades da massa ms do Sol? Você precisa conhecer sua altura. Letra B. O limite calculado no item A é um limite superior, você pode tolerar massas menores, ou um limite inferior, você pode tolerar massas maiores? Bem, para podermos estar respondendo a letra A gente precisa conhecer o quão varia o comportamento da variação da aceleração gravitacional conforme eu vario a distância entre um ponto em relação ao centro do buraco negro. Ou seja, eu quero encontrar a taxa de variação da aceleração gravitacional em relação à distância entre os centros dos corpos. Ou seja, eu quero saber o valor dessa expressão aqui, ó. DAG/dr. Qual é essa expressão? O quão varia? Bem, a gente sabe que a G, a aceleração gravitacional, é dada por Gzão, Mzão, sobre a distância entre o centro dos corpos ao quadrado. Bem, logo a gente tem que DAG, dr, a derivada desse termo aqui em relação a R, ela é menos 2 Gzão, Mzão, sobre R ao cubo. Bem, antes da gente dar continuidade, vamos entender quem são esses termos aqui. A gente tem que DAG, ele corresponde ao incremento da aceleração gravitacional, ou seja, ele é a diferença da aceleração gravitacional na cabeça e nos pés, a diferença entre esses dois pontos, enquanto que dr é o incremento da distância entre o ponto e o centro do buraco negro, que seria basicamente a nossa altura, porque esses pontos que a gente está analisando seria a cabeça e os pés, e a distância entre eles dois, a distância entre eles dois é basicamente a nossa altura. Então a gente vai supor uma altura para responder este problema. Bem, vamos então dar seguimento. A gente tem que R é a distância do ponto até o centro do buraco negro, que seria de 50 rb. RB é o raio do buraco negro. E o raio do buraco negro, na relatividade, ele é dado por 2 vezes Gzão vezes Mzão dividido por C ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado. Então a gente tem que DAG sobre dr, ele é igual a... Vamos ignorar esse sinal negativo aqui, porque a gente não está preocupado com se é crescente ou decrescente essa taxa de variação. A gente só quer saber o seu valor em módulo, então a gente vai ignorar esse sinal negativo. 2 vezes Gzão vezes Mzão dividido por 50 ao cubo, vezes, isso aqui é o cubo, isso aqui é expresso por esse termo aqui, ou seja, 8 vezes Gzão ao cubo, vezes Mzão ao cubo, e quem é denominador vira numerador, aqui vai estar um numerador
velocidade da luz elevado à sexta. Podemos simplificar, isso aqui vai ser ao quadrado. Simplificar, isso aqui vai ser ao quadrado. E simplifica, aqui vai ser 4, aqui é 1. Logo, eu tenho C a sexta dividido por 50 ao cubo, vezes 4, vezes G ao quadrado, vezes emissão ao quadrado. Como queremos saber a massa do buraco, qual massa do buraco, a massa do buraco negro que vamos analisar, isola ele. M ao quadrado é igual a C a sexta vezes dr dividido por 50 ao cubo vezes 4 vezes g ao quadrado vezes dAg. Jogando esse expoente como raiz para o outro termo, raiz quadrada de C a sexta dr dividido por 50 ao cubo vezes 4 vezes g ao quadrado vezes dAg. Emissão é igual a C ao cubo dividido por 100. Gzão. Isso tudo vezes raiz quadrada de dr sobre 50 dAg. Como eu havia mencionado, dr é o incremento da distância entre os pontos de análise, ou seja, o pé e a cabeça, no caso seria a nossa altura, enquanto dAg ele seria o incremento, ou seja, a diferença entre a aceleração gravitacional entre esses dois pontos, que a gente não quer que ele exceda 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai supor que dr, sendo a nossa altura, vamos ter uma pessoa de 1,80 metros analisando o problema. E a gente sabe que dAg ele não pode exceder 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, utilizando esses dados aqui, a gente tem que a massa do buraco negro ele vai ser de, vou conferir aqui, 2,43 vezes 10 a 32 quilograma. Mas uma vez que a gente quer expressar em relação à massa solar, ou seja, em relação quantas massas do Sol, do nosso Sol, esse buraco negro possui, no apêndice C do livro, a gente tem que a massa do Sol é de 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilograma. Logo, é só pegar essa massa aqui e dividir por esta massa. E vamos ter que a massa do buraco negro ele vai ser de aproximadamente 122 massas solares. Essa aqui é a nossa resposta para a letra A, dado este valor aqui para a altura. Bem, a letra B pergunta se esse valor aqui, este limite, é o nosso limite inferior, a gente consegue aguentar massas maiores que isso, ou um limite inferior, a gente não consegue aguentar massas maiores que isso, só aguenta massas menores. Bem, ele quer saber se isso aqui é um limite superior ou um limite inferior, baseado no limite que ele expressou para a aceleração gravitacional, a diferença da aceleração gravitacional que ele quer sentir entre os pés e a cabeça. Nesta relação aqui, a gente tem que a massa do buraco negro ao quadrado, ela é inversamente proporcional à diferença da aceleração gravitacional. Ou seja, quanto maior for essa diferença da aceleração gravitacional, menor vai ser a massa do buraco negro. Uma vez que a gente não quer que a diferença da aceleração gravitacional exceda 10 metros por segundo ao quadrado, a gente está... como eu posso falar, a gente aceita valores menores que isso. Uma vez que a gente aceita valores menores que 10 metros por segundo ao quadrado, temos que a massa do buraco negro vai ser maior que 122 massas solares. Logo,
a gente tem que M igual a 122 massas solares é um limite inferior. Ou seja, a gente aguenta massas maiores que isso, uma vez que esses dois aqui possuem relações inversas. E uma vez que a gente está sujeito a diferenças de acelerações gravitacionais cada vez menores, a gente também vai estar sujeito a um buraco negro de massa cada vez maior, maior que esse valor aqui. Então a gente acaba de responder esta questão.